Disseram pra você que o seu futuro é viver numa casa com muro, com medo de sair na rua porque pode ter seu celular tomado, ter um emprego porcaria e assistindo as grandes coisas do mundo acontecerem em outros países. Estados Unidos, Japão, China, Coreia. Você aqui no Brasil é um espectador e no máximo torce para um time de futebol que hoje nem é tão competitivo. Pois bem, o Brasil pode ser glorioso. Você pode ver um país em que o bandido vai ser muito preso ou morto quando precisa. Você pode ver um país em que ganhar dinheiro não será um privilégio, mas será a regra. Você pode ver um país que será uma das 5 nações mais importantes do mundo. Você precisa ter imaginação, sonho e acreditar nas pessoas certas. Não fica nessa história de Lula e Bolsonaro. Isso é o passado. O futuro e o presente já estão chegando. E o futuro, meu amigo, é glorioso. Aguardo você nessa aventura. Senhoras e senhores, boa noite. Sejam bem-vindos ao último Análises Renais da história. Boa noite, Renan Antônio Ferreira dos Santos. Boa noite, meu querido Rafael Almeida Riso. Boa noite a todos que estão aqui presentes para o último Análises Renais da história. Quem diria, hein? Quem diria que estávamos passando por essa metamorfose muito louca, né? De um programa, de uma live diária que começou a acontecer despretensiosamente, acho que em 2022, não foi, Rafael Almeida Riso? Foi. Final de 22. 23. E aí 23, e a coisa vai tomando forma. Quando viu, virou uma candidatura presidencial que tá em terceiro nas pesquisas e subindo. Cara. Isso começou aqui nessa live? Sim. Essa loucura toda? Toda nessa live. Essa live foi a live que surgiu, por exemplo, a lei de responsabilidade gerencial surge nessa live, Prendeu, Matou surge nessa live, o próprio livro amarelo surge nessa live, o Partido Missão, grande medida, arrecadou a boa parte do seu dinheiro nessa live. Tudo foi meio que nessa live, né? A live foi fundamental pra gente. Uma live que surgiu, volto a colocar, despretensiosamente. Nessa live, assim, eu falava com tranquilidade ano passado, não, jamais vou ser candidato, não faz nenhum sentido. E agora estou aqui, né, faltando alguns poucos minutos para oficialmente me tornar candidato à presidência da República. Não é, amigo? Isso aqui é uma coisa muito especial, tá? Volto a colocar, estamos aqui coroando uma aventura que começa, né, agora falando em termos mais precisos, no final do ano passado, quando nós viajamos para visitar o local, a cidade de Saboeiro, onde morreu Antonione Rodrigues da Silva, aquela mulher que se negou a envenenar a comida dos policiais a mando do Comando Vermelho. Começa a aventura. Ali a gente vai inaugurar a estátua dela, e ali já havia, vamos dizer, a pré-candidatura Renan Santos. A gente começou a entender como funcionava uma turnê, a gente entendeu a importância de começar a rodar pelo Nordeste, a gente entendeu a importância de um enfrentamento a essas facções. Dá uma olhada aqui, temos as primeiras imagens. É isso, Riso? Isso. Aqui, ó, estávamos ali já rodando. Já não, eu não me falava, não citava que eu era pré-candidato, mas a gente estava motivando as pessoas e declarando a guerra. Ali a gente queimou a bandeira da turma do Comando Vermelho, né? Pedrinho já estava no time. Pradini já estava ali ou não? Ali era era um mundo muito diferente, né? Alguns traidores do MBL ainda estavam no nosso grupo nesse período, né? Alguns dos vagabundos que hoje concorrem em outras legendas, mas não vamos gastar nosso tempo falando dessa gente inútil, tá? Ali foi o começo, né? Ninguém diria que a gente teria mais de 1%. Nunca diríamos que estávamos ali ia começar a campanha, como a gente disse, com esses 10 aí que a gente tá falando, os 10 que nós buscamos na semana retrasada. E estamos completamente dentro da campanha. A Antônia Ione, ela se tornou um símbolo inicial, né? Um símbolo de um Brasil que vai combater o crime através de uma guerra às facções criminosas. E em alguma medida ela está acompanhando a gente de algum lugar, porque ela representa o símbolo de um Brasil que resistiu, né? A Antônia é o símbolo mais claro de todos da resistência ao crime organizado. Acho muito engraçado que ficam falando de feminicídio, mas a morte mais corajosa de uma mulher e a morte também mais representativa de todos não foi um feminicídio. Foi um homicídio tocado por uma facção criminosa. Foi uma morte contra uma mulher por conta de um ato de coragem. Ela não foi morta por conta da sua condição de mulher. Ela foi morta porque ela era uma pessoa, uma brasileira muito, muito, muito corajosa. Ela foi metralhada, tá? Ela sofreu rajada de tiro dentro do próprio quarto, na própria cama. Por que foi, Riso? O que você quer que eu fale? Aqui, ó. Ela tá aqui com a gente, aqui, ó. Ela sofreu uma rajada, tomou tiro. Não sei como os tiros não acertaram sua filha. Só pra você entender, a filha tava dormindo com ela na mesma cama. E ela morreu como mártir
por acreditar, em alguma medida, que ser decente e ser uma pessoa digna é representativo num lugar muito pobre, num lugar esquecido por todo mundo, esquecido por Deus. É um lugar perdido no meio do nada. É um distrito chamado Flamengo, numa cidade chamada Saboeiro. Tá? Ela poderia simplesmente, vamos falar a verdade, ela poderia ter fugido, ela poderia ter envenenado, ela poderia ter seguido, vamos dizer, qualquer caminho. Ela optou pelo caminho da coragem. Então, a Antonioni, que nós temos essa estátua, que é a versão miniatura dela, ela é representativa de tudo isso, né? Volto a colocar, citam tanto aí alguns tipos de crime, mas o dela não foi um feminicídio. O dela foi um martírio. Ela é uma mártir e o símbolo maior do Brasil que resistiu ao crime organizado. A cidade dela já é tomada pelo Comando Vermelho, o interior do Ceará é tomado pelo Comando Vermelho, Fortaleza já está sendo tomada pelo Comando Vermelho, e enquanto o governador lá humano luta pela reeleição, a filha dela chora a perda da mãe. Então, Antônia é um dos grandes símbolos aí da nossa construção, não porque eu quero me apropriar da imagem dela, e jamais faria isso. A Antônia é um símbolo porque ela nos guia e a gente não tem o direito em nenhum momento de ficar, eu tô com medo, não sei o quê. Se ela não teve medo, a gente não pode ter medo. É ou não é? Amanhã tem ato ali na frente da Faculdade de Direito Largo São Francisco. Aliás, todos vocês têm que ir. Não tenham medo, tá? Assim, é um dos raros momentos, um dos raros eventos em que haverá presença de forças policiais municipais, da GCM, em que haverá presença de forças policiais estaduais, a Polícia Militar, e forças policiais federais, a Polícia Federal. Então, assim, ninguém vai fazer mal a vocês, nenhum estudante vagabundo, nenhum fumeta, não vai fazer mal a ninguém. Tá? Talvez apareça alguém com um tambor lá, xingando de fascista, e ele vai ser facilmente repelido pelas forças policiais. Vá, leve sua família, eu levarei a minha, leve sua família, eu tô muito tranquilo, podem ir. Mas é o aluno que ameaçou você ali. A Polícia Federal vai pegar ele na hora certa, e sim, são ameaças sérias, mas ameaças sérias à minha pessoa, e ele não vai ter coragem, nem tem como chegar ali, não vai ter nem como chegar nesse perímetro. Então, é pra ir, tá? Vocês têm que ir. Então, nada do que eu faço, nenhum risco que ocorra, é nada perto do ato de coragem da Antonioni Rodrigues da Silva. Mas muito de longe, a diferença é colossal. Ela não tinha a Polícia Federal para recorrer como eu tenho, ela não tinha nada. Ela morava sozinha numa cidade, aqueles jovens que a mataram conheciam, sabiam onde ela morava, sabiam o quarto dela. Eu fui até a casa dela completamente exposta. Eles entraram na casa dela e atiraram nela e eliminaram ela. Então, se ela teve essa coragem, ninguém nosso, e isso inclui vocês que estão indo lá amanhã, tem que retroceder, tem que ter medo de nada. Não tenham medo, não sejam covardes, tá? Não sejam covardes porque ela não foi. E nós vamos vingar ela por causa disso. Outro ponto que é muito importante, tá? Já tive algumas discussões na imprensa, etc., sobre essa questão. Prendeu, matou. Renan, por que vocês botaram na letra do seu jingle a vingança do povo? Porque o povo quer vingança. Quando a gente fala em política de segurança, muitas pessoas dizem, mas políticas baseadas em evidência, você é favorável a isso? Sou favorável. A ideia de conseguir ter um inquérito policial funcional, a ideia de conseguir prender o bandido, de colocar câmeras, a ideia de usar tecnologia, tudo isso é uma política baseada em evidência. Também é uma política baseada em evidência a ideia de que você vai prender e colocar isso por muito tempo, que faz o bandido ter medo. O bandido sabendo que será pego, inevitavelmente. Em caso pego, ele vai ficar preso muito tempo, o bandido pensa 10 vezes. Mas não é só isso. Porque se prender o bandido ou fazer ele sofrer não fosse uma política, vamos dizer, funcional para demover ele da vontade de cometer o crime, ainda assim nós prenderíamos por muito tempo ou mataríamos ele. Porque nós temos que vingar o povo. As pessoas querem vingança e as pessoas têm o direito de fazer vingança. As pessoas têm o direito de fazer o justiçamento através do Estado, que é uma estrutura, vamos colocar aqui, é uma ficção criada pela sociedade civil. A sociedade cria o Estado como instrumento de proteção contra os seus próprios inimigos e a sociedade exige, até porque paga muito caro pro Estado, que o Estado faça justiça em nome delas. E o Estado tem que punir, ele tem que ferir as pessoas que ferem os membros dessa sociedade. Então, nós vamos vingar o povo sim. O meu jingle diz a vingança do povo, porque é a vingança do povo. Se você fez muito mal ao povo, você não será perdoado. Este é o ponto. Então, quando nós caçarmos o Doca, o Urso, líder do Comando Vermelho, lá no Complexo do Alemão, ele não apenas será muito preso. Se ele resistir, se ele falar assim, um pouquinho mais alto, ele vai ser cravejado. Eles não gostam de comprar aqueles colares do TH Joias, amigo do Flávio Bolsonaro, cravejados de diamantes. Esse aqui tá cravejadão de diamante de ouro. Pois bem, você vai ficar cravejado de chumbo, né? Um material um tanto quanto menos nobre aí do que o diamante, mas para nós o importante, o que é mais valioso não é o material em si, o seu corpo que vai ficar tal qual o rubi, grande pedra preciosa, vermelha e bela como nós gostamos tanto. É ou não é? Então, não pensem de maneira idiota, como muitos colocam, como se nós fôssemos autômatos, né? Não, essa política baseada em evidência funciona, essa não funciona, nada disso. Nós somos seres humanos e o sentimento de justiça e pertencimento inclui você fazer justiça contra aqueles que fazem mal a todos nós. Isto é importantíssimo. Nós somos seres humanos e se a gente não sentir que a sociedade a qual nós fazemos parte não faz justiça por nós, significa que essa sociedade e o Estado não gosta da gente. Que aí ele é uma estrutura que está para além de nós. Ele é uma estrutura que responde aos seus próprios entes internos, funcionários públicos, pessoas ricas, intelectuais, e essas pessoas não ligam pra gente. Nós temos que ter um Estado que ligue pra gente.
Tanto que uma das coisas que nós vamos fazer no nosso governo, isso é muito claro, será, após fazer uma limpa em todos os lugares ocupados pelo crime organizado, nós vamos organizar uma espécie de Nuremberg das favelas. O Nuremberg das favelas nós vamos pegar todos os crimes que não puderam ser reportados, especialmente crimes sexuais, quantas meninas que não foram estupradas, quantas meninas que não foram violentadas ou obrigadas a se relacionar com um vagabundo membro do crime organizado. E isso aqui não é apenas uma fala minha, essa era uma pesquisa, uma matéria jornalística que Tim Lopes fazia quando foi morto lá pela turma do Elias Maluco. Quantas meninas não foram obrigadas a passar por isso? Agora elas vão poder reportar e nós vamos poder julgar a posteriori todos os crimes cometidos por esses vagabundos. Crimes que não podem prescrever. E aí eu quero ver vagabundo de esquerda dizer que isso tá errado de fazer. Porque esses caras querem ficar criando comissão da verdade pra ficar falando da ditadura até hoje. Por eles a gente vai ficar repisando a tal da ditadura militar por conta de 300 mortos que aconteceram décadas atrás. 300 mortos você tem 3 dias aqui no Brasil. 3 dias. E esses mortos são muito menos valiosos do que essas pessoas. Até porque são mortos negros. Vamos ser a verdade. Estamos falando de pessoas pardas e negras. E o esquerdista, no fundo, não gosta dessas pessoas. Eles são racistas. Pra ele, o que importa é a vida de um branco de esquerda. Essa é a real. Não vamos ficar aqui se iludindo. Então, nós vamos vingar essas pessoas. Vai haver o Nuremberg das favelas. Nós vamos reportar todos os crimes. Todas as figuras vão ser julgadas. E eu vou dizer mais. Até quem morreu como liderança do crime organizado será novamente julgado e o seu túmulo será cravejado. Nós vamos colocar ali no túmulo de todos esses caras todos os crimes que foram depois reportados e julgados. Portanto, se você é um traficante e está morto, por mais que você não esteja me assistindo aqui ou algum familiar seu está assistindo, lembre-se, o seu túmulo, ele vai receber uma visita do Estado brasileiro. E ali estarão todos os crimes reportados que você cometeu. As pessoas vão saber no túmulo desses bandidos os crimes que eles causaram e o terror que eles geraram para milhões de brasileiros. Tá? Essa é a vingança do povo. Essa é a vingança que nós vamos fazer. Isso é honrar as meninas e as mulheres que passaram todo o sufoco na mão desses caras e todos os pais de família que não puderam fazer nada, que tiveram que ficar calados diante da maldade dessa coisa horrorosa que é o crime organizado. O mesmo crime organizado que foi divulgado e incensado por filmes, por músicas e até por programas de televisão que naturalizaram essa turma maldita, a ponto do estado do Rio de Janeiro hoje ter sido tomado por eles e da gente ver tanto o PT visitando favela, lembra do CPX, o boné do Lula, na maior naturalidade, depois o Flávio Dino foi lá, ministra a Aniele Franco rodando também favela, quanto o senhor Flávio Bolsonaro que se aliou ao Bacelar e ao THJoias, que são operadores do Comando Vermelho, para apoiar eles pro governo de lá. Nunca se esqueçam disso. Flávio Bolsonaro, apoiador de gente do Comando Vermelho no Rio de Janeiro. Essa gente toda tem que ser destruída, essa gente toda são demônios, e um Estado que não queira se vingar dessas pessoas que fizeram apenas o mal contra nós brasileiros, é um Estado que não vale a pena, não apenas ser parte dele, mas se quer pagar qualquer imposto. Se você paga um imposto pra um Estado que faz isso, que negligencia você, que não liga pra você, esse Estado tem que ser apenas destruído. Nós vamos reformar o Estado brasileiro. Nós vamos fazer essa bandeira que pra muitos de vocês não faz nenhum sentido, passar a fazer sentido. Já pra pensar que a bandeira, você olha, ela não te evoca nenhum sentimento. Qualquer um que fica buscando sentimentos ufanistas hoje no Brasil é apenas uma pessoa ridícula. Boa parte do nacionalismo brasileiro é um nacionalismo ridículo, porque ele fica evocando alguns símbolos do passado, mas ele esquece do mal que é feito no presente. A nossa bandeira não nos traz nada de bom hoje. A nossa bandeira vai ganhar significado a partir do momento que o nosso país, ele honrar os brasileiros que estão vivos, honrar os brasileiros que estão mortos, honrar os brasileiros que estão nascendo, honrar a luta dos brasileiros que trabalham e produzem e honrar os brasileiros pacíficos que são vítimas do crime. O Estado tem que passar a fazer isso e não ser essa entidade que julga a gente, que rouba a gente, que suga a gente e que não liga pra gente, tá? A vingança do povo é sobre entregar o Estado ao povo. O povo, de verdade. Aos brasileiros e o povo, né? O povo que não inclui a todos. Porque se você é membro de uma facção criminosa, nós vamos trazer o direito penal do inimigo e você não será tratado como povo. Será tratado como inimigo. E contra o inimigo você prende ou mata. Não é prender ou matou? Nós prendemos ou matamos o inimigo, tá? Essa é a regra do país que nós vamos viver a partir do ano que vem. Obviamente, se conseguimos vencer essa guerra aqui, que é uma das guerras mais idiotas que nós temos à disposição, que não é que assim, estamos enfrentando, né, dois inimigos absolutamente maus. Não, eles são dois grandes inimigos ladrões. São dois grupos políticos, assim, com gente que quer se refastelar na grana, né? Como é que pode, assim, um país se levar a sério, ter na frente da gente, que está construindo um projeto tão bom, um projeto tão honesto, né? Gente que fica comprando mansão em área de milícia como Flávio, gente como Lula, cujo filho e o irmão estão envolvidos no mesmo escândalo que a escândalo do INSS, que é um escândalo de roubo de valor previdenciário de velho. Sabe, a gente nunca pode se esquecer que o escândalo do INSS, que é esse escândalo que envolve o petismo, é um escândalo em que foram criados instrumentos, principalmente sindicatos, essa entidade maldita que são os sindicatos, e associações de toda sorte, para ficar lá pegando cadastro de velho, de aposentado e roubar eles. Meter um suposto crédito consignado com valores errados, que ficam deduzindo o valor que essas pessoas recebem, e essas pessoas que são, em grande parte, analfabetos digitais, não conseguem se defender. São pessoas que não conseguem se defender, não conseguem sequer acionar um advogado. As pessoas são roubadas, esses caras são ladrões de aposentadoria. A gente chama de escândalo do INSS quando a gente esquece que, no fundo, o que o filho do Lula faz e o que o irmão do Lula faz é roubar a aposentadoria. Ladrões de aposentadoria. E eu quero ver, quando eu for fazer uma reforma da Previdência, algum vagabundo
Algum vagabundo desta desgraça chamado PT me fala, não, olha só, você quer reformar a Previdência. Vocês são ladrões de aposentadoria. Vocês querem a Previdência do jeito que tá agora pra vocês poderem roubar mais a Previdência das pessoas. Vocês são ladrões de aposentadoria. Ladrão de idoso. E é por isso que o Lula tá fugindo de mim nos debates. Porque eu vou falar que a família dele é uma família de ladrão de idoso. Vocês não podem ver um velho atravessando a rua que vocês já querem bater a carteira deles. É isso que vocês fazem, petistas. Vocês são ladrões de idosos. Ladrões de aposentadoria. Bando de canalha. Vocês são psicopatas. Assim como o bolsonarismo é psicopata. Você ainda não botou, pelo que a gente descobriu, já vai descobrir, a mão na carteira do idoso. Mas ele pega o idoso e manda pra frente do quartel. E aí depois pede pra ele fazer um pix pro Jair Bolsonaro. É isso que esses caras fazem. O bolsonarismo é tão cruel quanto, de uma maneira completamente diferente. E é isso que irrita eles. Eles falam, ai, vocês vão falar que o bolsonarismo e o petismo são iguais? Não, iguais eles não são. Não são iguais, porque a natureza é diferente. Um rouba a aposentadoria, o outro manda pra frente do quartel e pede pix. Ambos são apenas perversos. Ambos são apenas muito ruins. Ambos são inaceitáveis, tá? Pessoal, vamos dando like na live aqui, pra gente chegar a 14 mil, porque esse número 13 é muito incômodo, né? Temos que chegar a 14 mil pessoas ao vivo. Bora que bora. E vamos divulgando a live. Vai jogando nos seus stories aí, tá? Que meia-noite a live muda de forma, né? É uma transmissão, né? Como um Pokémon que ele vai... Você sabe, um Pokémon, né? É uma coisa meio hegeliana, porque ele vai acumulando tantas mudanças quantitativas que chega um momento que ele cria uma mudança qualitativa, né? Então, o Pokémon tá ali, ó. Pá, e a gente tá nisso, né? A partir da meia-noite nós vamos ter uma mudança qualitativa. Eu deixo de ser o Renan do Análises Renais, eu viro o candidato à presidência da República, Renan. Que depois vai ter uma outra mudança qualitativa, que é se tornar o presidente da República já a partir do dia 5 de janeiro de 2027. Não é mais o dia 1 de janeiro, o Lula ganhou alguns dias a mais ali pra ficar fingindo que é presidente. E a partir do dia 5, tornar-me-ei presidente da República. E ali estou na minha forma final. Hoje sou Charmander. A partir da meia-noite serei Charmeleon e no dia 5 de janeiro serei Charizard. Veja só que bonita essa... Eu imagino o pessoal da imprensa, ele vai se tornar um Charmander, é isso? Né? Calma, eu não posso fazer essas analogias depois da meia-noite, mas agora eu ainda posso, tá? Mas foi boa essa aqui. Ou não, eu sou um Bulbasauro, depois eu sou o quê? Um Venossauro, depois um Blastoise, é isso? Eu tô... Trabalhar de forma mais Bulbasauro, Ivysauro e Venossauro. E um Squirtle, Wartortle e Blastoise. Tá. Ninguém lembra muito dos intermediários, né? Igual o Charmeleon, ninguém liga essa coisa do... É igual o Irmão do Meio, né? Eles sempre se sentem preteridos, né? Irmão do Meio ninguém liga muito. Prosseguindo aqui, meus amigos. Será uma jornada muito louca, tá? A gente vai começar agora a campanha com pouquíssimo dinheiro. Volto a repetir, é muito pouco dinheiro quando comparado com os demais. Você imagina que a partir da meia-noite a campanha do Flávio e do Lula vai poder gastar muitos, acho que mais de 10 milhões de reais por dia. Já parou pra pensar que é nesse nível? Todo dia, porque vão ser mais ou menos uns 45 dias de campanha, certo, Riso? Certo. Não, eles vão poder gastar tranquilamente uns 10 milhões de reais por dia. E não estou falando dinheiro por fora. É assim, todo dia, toma 10, tá. 10 milhões de reais por dia. E eu não estou falando de dinheiro roubado, não estou falando de caixa 2. É uma competição absolutamente insana. Se vocês me mandarem 10 mil reais, o pessoal tá botando a grana, hein? Um em cima da outra. É 10 milhões de reais por dia. A campanha do Caiado, é que o Kassab não acredita na campanha do Caiado. O Kassab, ele acredita na campanha do Lula. Aliás, né, vou aqui fazer um desagravo aqui ao Caiado, é um adversário. Dito isso, é um cara que foi humilhado publicamente pelo partido ao qual faz parte. Igual o Zema também foi humilhado publicamente pelo Partido Novo, tantas vezes, né, o que o PSD, o que o Kassab fez agora com o Caiado, por mais que ele tente disfarçar, não se desfaz o que ele disse, né. Num evento privado ele disse basicamente que o Centrão, isso, vamos ser sinceros, inclui o partido dele, vai apoiar o Lula e que o Lula vai ganhar a eleição. Assim, uma das coisas mais motivacionais que eu já vi um vice fazer. Né? Isso é uma das coisas assim, assustadoras. E o Caiado não é um sujeito ruim. Então o que foi feito com ele ali é muito errado, muito feio. O Caiado tá tendo que agora ficar dizendo que não é petista porque o Kassab fez isso com ele, né? Triste. Claramente o Caiado não é um sujeito petista, não é isso. Você pode fazer outras críticas ao Caiado, definitivamente dizer que ele é petista não é uma delas. Então, que coisa horrenda. Mas no fundo o Centrão é isso. No fundo, um cara como o Kassab já está com seus candidatos ao governo nos seus estados, todos prontos para apoiar, se não estão no Nordeste, o Lula, e do meio para baixo, qualquer outra coisa. Né? Já estão me apoiando, deixa a gente crescer mais na pesquisa, já tá o PSD do Kassab me apoiando. Assim, saibam disso, não é uma profecia, isso é apenas análise, tá? Mas é isso, há uma coisa muito bizarra que tá acontecendo no ar, né, que eu chamo de espírito do tempo, em que tudo aquilo que a gente nega tá falhando. Você dizer que você vai montar um partido político do Centrão e que esse partido político do Centrão vai mudar alguma coisa na política brasileira, isso é ridículo. Isso é ridículo. Imaginar que o petismo tem algo a apresentar além de uma candidatura que não sabe nem se explicar. A candidatura do Lula não tem o que dizer por aí. Eles não tem, não, o Lula é candidato porque ninguém sabe dizer. O Lula não tem como explicar um governo tão ruim como esse. O Lula, ele quer ganhar por WO.
ele imagina que as pessoas não vão ligar para as eleições, ele não vai pro debate, não tem nenhum tipo de polarização com ele. E aí vem o Flávio, que hoje postou, né? Eu tive o desprazer de abrir o Twitter e ver uma montagem do GTA, do Flávio de sunga branca. Porque talvez ele queira atrair agora o público gay, porque agora o novo marqueteiro deve ter falado, acho que é isso. É essa imagem aí, vejam só, tá na tela aí. Ah, ele é muito engraçado. Cara, Flávio, não é engraçado. Você poderia ser engraçado se você fosse uma pessoa honesta e decente e tivesse rido de si próprio. Não é o caso, cara. Você é um ladrão, Flávio. Você não é nada além de um bandido. Você não é nada alguém assim, sujeito envolvido em todos os escândalos de corrupção possíveis. O seu melhor amigo, o Willer Tomás, estava lá na foto do famoso surubão do INSS, o piscinão do INSS, em que as pessoas pegam participação em escândalo, anos de cadeia, caso pegos, claro, e herpes genital naquela piscina. O Willer Tomás, seu melhor amigo, estava ali, com a turma do careca do INSS, que inclui o Everton Rocha. O Everton Rocha, do PDT do Maranhão, primeiro citado no escândalo do INSS, e vice-líder do governo Lula, tá ali, com o teu amigo, o Willer, que tem um escrito, só pra lembrar um negócio, o Willer Tomás, que indicou uma mulher, não sei se é Larissa, Letícia pra montar uma sociedade de escritório com o Flávio. Letícia é irmão do sujeito, não sei se chama Alexandre, irmão do sujeito. Esse sujeito é sócio do careca do INSS, que opera com o Everton Rocha, que é amigo do Willer Tomás. Mas vamos dizer pra vocês que petismo e bolsonarismo são assim, os dois são direita e esquerda, é polarização. Não tem polarização nenhuma. Tem participação comum nos mesmos escândalos. São todos um bando de bandidos. São apenas bandidos. Eles nunca vão conseguir explicar, porque assim, os escândalos unem eles. Lula recebeu no palácio o nosso grande herói nacional, Daniel Vorcaro. O Lula recebeu ele. E o Flávio também encontrou mais de uma vez o senhor Daniel Vorcaro e recebeu donações vultuosas, multimilionárias. Daniel Vorcaro é um sujeito que é investigado em todos os casos por fazer tráfico de influência. Ele dá dinheiro para as pessoas em troca de influência, em troca de usar autoridades públicas para que elas façam favores para ele. Para todo mundo, ele comprava, obtendo, né, uma ação que o lhe beneficiasse. Pro Flávio Bolsonaro não, era apenas um investimento num filme, que não terá retorno, né? O investimento sem retorno tem nome, chama-se doação. E quando você doa para um cara que é um senador da república, uma quantidade colossal de dinheiro dessa, espera-se, numa república tão corrompida, que esse senador faça algo em troca. Assim como esperam que o Xandão faça algo em troca do contrato que tem com a esposa dele, ou que o Lewandowski faça algo em troca do contrato que teve com ele, ou que todos os outros que receberam grandes contratos, Guido Mantega, façam algo em troca. A turma do Flávio diz o seguinte, o único que não fez nada em troca pro Vorcaro foi o Flávio. O Xandão fez, o Lula fez. Conversa mole, né? Todos fizeram, porque todos no mesmo escândalo de corrupção. A essa turma, a turma do Vorcaro e o escândalo do INSS, estão avisando pra vocês, ó, segundo turno é Lula e Flávio. Ou seja, segundo turno é Vorcaro e INSS. O segundo turno, se for entre Lula e Flávio Bolsonaro, é um segundo turno que pode ser feito em Trancoso, na casa de praia do Vorcaro. Por que o Vorcaro não banca o segundo turno? Se vocês não quiserem algo de novo, se vocês não quiserem a mim no segundo turno, basta mandar uma graninha e você vai pagar através de impostos, assim como a galera teve que pagar pelo Fundo Garantidor de Crédito os gastos absurdos do senhor Vorcaro. Você vai pagar uma graninha e você organiza o debate do segundo turno, que não haverá, vai ser apenas essa turma tomando uísque, lá em Trancoso, e resolve isso. Bota o Vorcaro de mediador, bota o careca do INSS, manda o Willer Tomás sacar um dinheiro pra todo mundo, e eles vão lá pra Trancoso e fazem o segundo turno. É o segundo turno da corrupção. Aí bolsonaristas vão brigar muito. É isso aí, lá em Trancoso, o Flávio Bolsonaro conseguiu beijar mais prostitutas do que o Lula. E o Lula vai falar, não, eu não tô broxa, porque eu tô fazendo os exercícios de perna. É isso, o jogo se tornou isso. E vão querer jurar que eles são muito diferentes. Que se um ganhar vai virar fascismo, e se o outro ganhar, nós vamos virar comunistas. Mentira. E em ambos os casos, estamos no escândalo do INSS com o roubo de aposentado, ou do escândalo do Daniel Vorcaro. É isso, meus amigos. É uma galera muito cínica, uma gente muito baixa, uma gente muito vazia. É, acima de tudo, uma gente muito burra. Eu me lembro, né, de uma época em que nós, antipetistas, gostávamos de falar que petistas eram burros, né? O eleitor do PT era burro. Né? Ah, olha só, ele vota num cachaceiro analfabeto, né? Meus amigos, mal a gente sabia o que ia se tornar o campo da direita, né? Eu não sei dizer hoje se quem vota pior é antipetista ou antibolsonarista. O petista e o antipetista estão escolhendo candidatos dos mais retardados ao redor do Brasil. Candidatos baixos, candidatos que não têm vontade de estudar, candidatos que não têm leitura, candidatos que não se aprofundam sobre nenhum assunto. Sabe? Ninguém. E assim, infelizmente eu vou incluir aqui meus concorrentes, que não são o Lula e o Flávio. Ninguém tem vontade de estudar, ninguém tem proposta. Todo mundo quer repetir platitudes pra essa eleição. É uma eleição vazia de tudo. É uma eleição burra. Se vocês acompanharem, pra muita gente, a sabatina que teve comigo no Brasil Paralelo e na Globo News foi tipo, né? Nossa, o que foi aquilo? Porque assim, pela primeira vez, a turma do Brasil Paralelo e a turma da Globo News teve a chance de estudar o programa de alguém pra fazer pergunta. Imagina isso. Os caras pegaram um livro e tiveram que... Pô, não gostei aqui. Ó, aqui essa questão da lei da imprensa. Pô, não gostei. Ó, aqui ó, tá faltando isso. Eles puderam tecer críticas. Algumas críticas até interessantes. A da lei da imprensa, que o Brasil Paralelo fez uma crítica que não tava clara a redação. Uma boa crítica ao nosso projeto. Uma boa crítica. E aí você pode criticar, ó. Pega aqui, ó, livro amarelo. Deixa eu pegar essa página aqui. Né, produtividade pela cidadania. Nova agenda de produtividade e reforma do assistencialismo. A pessoa olhando aqui. Mas olha só.
Os caras têm propostas aqui e tal. Isso é muito novo. Isso é muito novo. E aí você começa a perceber que ao produzir uma campanha que qualifica o debate, os próprios agentes midiáticos se qualificam. Olha que legal. Você viu a melhor versão do Brasil Paralelo me entrevistando. Assim como você viu a melhor versão da Globo News também me entrevistando. É este o ponto. E esse é o ponto que a gente tem que se orgulhar. A gente, nesse instante, já está elevando o nível do jogo. O sarrafo está subindo. Agora, o eleitor vai ter que fazer a mesmíssima... É o Vorcário Flávio? Eu não sei, isso aqui foi uma geração por IA, não sei do que se trata, mas enfim, mandaram que eu... Assim, essa foto é muito nojenta, cara. Olha essa hora da noite. Tem família em casa assistindo uma versão do Flávio de sunga branca. Que coisa nojenta, cara. Sério. Sério, cara. Sério. Nós elevamos o nível do debate e o Rafael Rizzo já, assim, o soterrou, né? Parabéns. Estávamos aqui, livro amarelo, lei de responsa... Flávio Bolsonaro de sunga branca sendo encoxado pelo Vorcaro em Trancoso. Lembre-se que o lulismo também foi pra Trancoso, né? Lembre-se de todas as degustações de uísque que rolaram na gringa. Lembre-se das casas compradas pelas pessoas envolvidas no escândalo do INSS. Lembre-se sempre, meus amigos, né? Porque eu tenho que evocar pra vocês o ódiozinho no coração. Lembre-se sempre do modo de vida das pessoas que te roubaram nos últimos anos. Lembre-se sempre das autoridades políticas brasileiras comemorando, né? E do judiciário. Eu quero as suíças. Eu quero as suíças. Né? Eu respondi agora, eu dei uma entrevista pra uma jornalista da The Economist, e ela tava indignada que ela ouviu o áudio do Arthur, né? O ano é 2026, 4 anos depois, ela ainda está indignada. Ela nem brasileira muito menos ucraniana, ela está indignada agora. Falou, mas ele ainda estava no escritório de vocês, né? E você vai dizer algo sobre o Tour de Blonde? Eu tinha 24 anos quando eu, como um cara solteiro, de maneira absolutamente republicana, visitei amigos em outros países, e saiu com uma garota aqui, outra ali. Eu falei pra você, aqui as pessoas saem no carnaval, maior pegação. Eu como... Né? Infelizmente, veja só, parte da imprensa fica mais indignada com coisas lícitas e se esquecem agora das gringas contratadas pelo Vorcaro para comprar apoio, e no caso eram garotas de programa, para comprar o apoio dos nossos parlamentares, ministros do Supremo e gente do tipo, né? Este é um país absolutamente bizarro. E lembre-se então das suíças que o Alcolumbre estava tentando se divertir, lembre-se dos presidentes do partido, do PP, do Ciro Nogueira, da turma do União Brasil, lembre-se dos petistas que se refastelavam com bolsonaristas, lembre-se do piscinão do INSS, lembre-se de tudo isso. Porque quando agora, até o fim do ano, a tua vida se tornar ainda mais cara, a sua vida se tornar ainda mais inviável, você tem que lembrar que algumas pessoas estão vivendo como se não houvesse amanhã, vivendo numa alegria, multimilionárias. Tem gente multimilionária às tuas custas. E essas pessoas estão se encontrando, como o Lula encontrou o Alexandre e o Alcolumbre, pra combinar o game da impunidade. Porque é isso que eles estão fazendo agora. Eles estão combinando como terminar tudo em pizza, como não é nada. E pra acontecer isso, eles precisam só de uma coisa. Eles precisam que você, brasileiro, desista. Esta é uma eleição construída na desistência. O PT, a gente vai fazer aqui, né? O Brasil, ele veio com essa porcaria de Constituição em 88, uma Constituição muito ruim, idealizada por gente muito corrupta, que construiu ela para que certos setores, especialmente o judiciário, pudessem mamar, políticos pudessem mandar, e a gente obedecer e ser assaltado. Esse foi o modelo da Constituição de 88. Foi um desenho muito tosco, que acabou com a capacidade de investimento do Estado, nos legou dívida, pobreza e perda de espaço junto ao mundo desenvolvido. É isso, o Brasil foi se tornando um país cada vez mais irrelevante. A Constituição de 88 tirou tudo de você. Você é o Betinha e não restou nada pra você, brasileiro. A Constituição de 88 fez com que você não tivesse nada. Hoje você tá aí, todo tosco, assistindo esse louco aqui ao vivo. Não é isso que te restou? E ainda o louco é a salvação. Pois bem, a Constituição de 88 veio com a eleição em seguida de 89. Desesperados pra voltar pra presidente, todo mundo saiu candidato. Do Maluf ao Mário Covas, do Caiado ao Lula, do Brizola ao Fernando Collor. Todo mundo ali, do Enéas a, sei lá, o Roberto Freire. Tava todo mundo no game, todo mundo concorreu. Né? O PT tentou mobilizar todas as pessoas de maneira desesperada. Foi uma eleição de mobilização do PT. Derrotaram o Brizola no primeiro turno, enfrentaram o Collor e perderam pro Collor. O Collor não resistiu, caiu. Em 94 tivemos uma eleição do Fernando Henrique com o legado do Plano Real, derrotando o Lula no primeiro turno. Lula tentou de tudo, perdeu no primeiro turno, sabotando o Plano Real. Em 98, o PT monta uma eleição baseada no ódio e na sabotagem, pedindo impeachment, sabotando toda a tentativa de reforma. Mesmo assim, Fernando Henrique vence. O PT continua com a campanha pedindo impeachment do Fernando Henrique, tentando destruir o Brasil de todas as maneiras possíveis, se mobilizando. Até que chega em 2002, há um cansaço de manter o Fernando Henrique Cardoso, Lula vence. Lula vence, não tinha base, vem o escândalo do Mensalão em que eles começam a comprar a base do parlamento para administrar o Brasil. A oposição era fraca, Fernando Henrique, que tinha a faca e o queijo na mão para organizar o impeachment do Lula, disse, não, vamos deixar o Lula sangrar, não vai acontecer nada, impeachment é complicado. O Lula avisou que ia colocar os movimentos sociais na rua. Vamos lembrar, anos depois o PT colocou seus movimentos sociais na rua, isso não significa porcaria nenhuma. É um bando de vagabundo. E mesmo assim, o que o Lula queria dizer sobre colocar o movimento social na rua? Ele ia dar um golpe de Estado? Isso foi discutido. Eu estava na faculdade de Direito naquela época, os anos eram de 2004 para 2005, especialmente no 2005, e a discussão era, ele vai botar o movimento social na rua. Nossa, estávamos então sob ameaça do Lula. Pois bem,
Lula vence a eleição de 2006 comprando a população com Bolsa Família e vem vendo um clima ali já de otimismo por conta do boom das commodities. Vem a eleição de 2010, que é a eleição mais morta da história. O candidato de oposição, que era o José Serra, aquele insuportável do José Serra, ele resolve fazer uma eleição em que ele dizia assim, olha, eu sou um melhor sucessor para o Lula do que a Dilma, que era a candidata do Lula. E ele resolve montar uma favela cenográfica para mostrar que ele era um favelado, o José Serra, e assim derrotar a Dilma, que era a candidata do Lula. Naturalmente o eleitor do Lula falou, vou votar na candidata do Lula. E o José Serra ficou na sua favela cenográfica e perdeu a eleição. Eleição completamente morta e despolitizada. Foi já uma eleição em que o PT queria esfriar os ânimos. Esfria os ânimos. Vem em 2014, o PT também trabalhava para esfriar os ânimos, porém vieram as manifestações de 2013, em que nós surgimos. O Movimento Brasil Livre já começa a reunir as pessoas. Foi quando eu conheci o Pedro Deirô, quando eu e meu irmão, a gente começa a se mudar para São Paulo novamente, larga os negócios que a gente tocava. E aí em 2014, com o MBL na rua, Dilma vence a eleição, nós convocamos a primeira manifestação e a queda dela começa ali. No dia seguinte é a sua vitória. Veja só, como nós estamos já na história do Brasil. Né, numa vitória improvável para muita gente do petismo, porque já tinha a Operação Lava Jato, a gente surge. Em 2015 já organizamos as maiores manifestações da história do Brasil, a Lava Jato começa a comer esse esquema corrupto por dentro. Em 2016 Dilma cai, vem Temer pro poder. Surge Jair Bolsonaro como um fenômeno. As pessoas, em 2018, elegem um Jair Bolsonaro que foi esfaqueado no processo. Lula lança Haddad. Haddad encosta em Bolsonaro no final da campanha. E o Brasil começa a viver o antipetismo. Depois de anos sendo conduzido por um PSDB que tinha nojo da classe média, o antipetismo, ele se torna, vamos dizer, um grupo conduzido por idiotas, que são os bolsonaristas que governaram o Brasil sem ter a menor ideia do que estavam fazendo. Ficavam tentando imitar idiotices dos Estados Unidos, macaqueando redes sociais americanas. Veio a pandemia com o Covid e ficaram falando todo tipo de besteira, mandando as pessoas tomar remédio que não funcionava, sabotando a vacinação. Depois, hoje em dia eles estão agora, tá discutindo, não, essa vacina aqui, não sei o que, essa vacina ali, isso vai te dar miocardite. Mentira, a coisa que mais dava miocardite era justamente o Covid. a vacina que acabava com o Covid, que, vamos ser sinceros, a vacina que erradicou o Covid, ela também diminuiu muito a chance de você ter a miocardite, porque a miocardite era gerada pelo próprio vírus. Mas essas coisas são discutidas até hoje, porque o bolsonarista fica sempre preso nas suas maluquices. Essas pessoas nos tornaram reféns, porque antigamente ao menos a gente podia lutar via antipetismo. Agora nem isso. Boa parte dos nossos pais e avós se tornaram reféns. O bolsonarismo e o petismo foram para uma eleição de atrito em 22, de briga muito pesada, e o petismo vence, com o apoio do sistema. Bolsonaro é preso nos anos seguintes, e a gente que ficou olhando e lutando, se organiza, monta um partido político e vai agora para uma eleição em que o PT tenta usar a sua estratégia clássica. A estratégia que eles usaram em 2010, a estratégia que foi usada em 2006, em 2010, tentaram em 14, mas não deu, que é a estratégia de esfriar o jogo. O PT vai para uma estratégia de esfriamento. Vamos esfriar o jogo, que nós temos um inimigo que nós vencemos no segundo turno, que é o Flávio Bolsonaro. E nós temos como única hipótese, única escolha, esquentar o jogo. A nós cabe esquentar os brasileiros, tornar os brasileiros indignados, mobilizar primeiro a população mais jovem, a população mais instruída, depois seus irmãos, seus pais, suas irmãs, suas mães, e todos juntos, irmanados, procurarmos um caminho diferente deste lixo que nós estamos vivendo. Nós precisamos esquentar o Brasil. Se a eleição ficar fria, você pode ter certeza, aquele segundo turno que eu falei lá em Trancoso, tocado pelo Bolsonaro e pelo Lula, vai acontecer. Então vai depender, se o brasileiro quiser se alienar e ficar falando, vai ficar tudo igual, vai ficar tudo igual. Na verdade não muito igual, vai piorar, mas vai piorar naquela velocidade, não é que vai piorar tudo de uma vez. A derrota brasileira é aquela derrota lenta, é igual ao desempenho nosso em Copa do Mundo. Toda a Copa tá um pouquinho pior. Lembre-se sempre, em 2006 o Brasil perdeu pra França, foi pra final da Copa. Em 2010 o Brasil perde pra Holanda, também foi pra final da Copa. Em 14 o Brasil perde pra Alemanha, que foi também pra final da Copa, perdeu 7-1, aí perdeu de um jeito humilhante. E em 2018 perde pra Bélgica. Você sabia que para ser terapeuta, você não precisa ser formado em psicologia? E você sabia que ser terapeuta hoje é uma profissão extremamente valorizada? Nesta profissão, você é muito bem remunerado, você tem liberdade de tempo, você tem liberdade geográfica. E em 2022 perdeu pra Croácia. E agora perdeu pra Noruega. Na próxima Copa, o Brasil vai ser eliminado na fase de grupos pela Bósnia. Vocês podem anotar. Será um time inexpressivo da Europa. A Bósnia, uma forte geração bósnia, vai eliminar. Então é sempre assim, é uma lenta decadência. E a lenta decadência nós estamos acompanhando em tudo. Então nossas cidades lentamente estão ficando mais favelizadas. A gente está ficando lentamente cada vez mais pobre. A gente está ficando lentamente cada vez mais burro. A gente está ficando lentamente cada vez mais irrelevante. A gente vai estar ficando lentamente cada vez mais alienado. A gente está ficando lentamente cada vez mais endividado. É uma morte lenta, aquele sapo que você vai cozinhando na água, né? É aquela morte, essa morte. Quando você percebeu, você já tá destruído. Você já tá morando mal, comendo mal. Você tá com, vamos dizer, uma vida ao teu redor completamente perdida. Mas você não percebeu que isso aconteceu. Porque a ideia de cozinhar o sapo, ela começa com água fria e vai esquentando lentamente, é que você não perceba. É que a sua desgraça aconteça e você não seja nem capaz de raciocinar como eu cheguei até aqui. Isso evita, inclusive, a indignação, porque não tem o susto. E não houve o susto até agora. E a ideia é que não haja o susto. A ideia é se apropriar de tudo que é teu, especialmente teus sonhos, o teu futuro, lentamente. Essa é a ideia. Essa é a ideia do petismo, do bolsonarismo e do centrão. E como esses caras, a gente pode dar o nome de sistema, nós podemos dizer que somos sim um antissistema, e a única candidatura antissistema é a nossa, porque é a única candidatura que tenta romper isso aí. É a única candidatura
que monta um livro com um plano pra romper com isso aí. Isso aqui é um plano pra romper com o sistema. Tá tudo aqui. O crime organizado faz parte do sistema? Faz. Vamos romper com isso. Olha, a lógica de funcionamento dos municípios brasileiros que dá origem ao que a gente chama de centrão, ela é o que a gente chama de sistema? Vamos mexer com isso. A gente entra em todos os detalhes em como enfrentar o tal do sistema, que vai desde os gastos públicos, vai desde a cultura de compra de voto, desde a cultura da compra da população através do assistencialismo barato. Isso aqui é um manual de como destruir o sistema. E esses caras são o sistema. Lula e Flávio Bolsonaro são o sistema. Os partidos centrão, o Kassab, PP, são o sistema. Eles são. E o sistema, ele precisa, veja só, essa é a lógica dele, ele precisa lentamente se apropriar daquilo que é seu. Porque parasitas eles são. O parasita, né, assim, ele não consegue usar muito bem o hospedeiro, se ele já mata o hospedeiro rápido. A ideia é o hospedeiro nem perceber. Só que eles são parasitas sofisticados. Existem alguns tipos de fungo que se apropriam de formigas e determinados animais. Eles tomam o cérebro daquele animal e aí ele começa a conduzir aquele animal fica andando ali, até uma hora que eclode ali, o fungo sai pela cabeça, é um negócio horroroso. Eu tenho o péssimo hábito de ficar vendo essas coisas que existem no reino animal. E é muito feio isso. Então, é isto. Sinta-se como esse animal. Procura ali, Rizzo, insetos que fungos tomam a cabeça deles. Esse é você. A pessoa que o bolsonarismo ou o petismo tomou a cabeça é justamente essa. Não é que eles comem a cabeça, eles guiam, eles fazem a pessoa, o bicho, ó, tem umas fotos, né? E o bicho fica andando, assim, ele fica andando, morto ali e tal. É muito feio o que acontece. Só que pense nos seus pais e avós que estão perdidos na ideia do bolsonarismo e do petismo. Eles tornaram esse bicho. Um bicho que já não decide o próprio caminho, o bicho que é guiado pelo parasita. O parasita te guiar na pior das situações. O parasita te encaminhar ali pro destino em glória é a pior das situações. Mas é isso que tá acontecendo. Esse é o país muito estranho, muito triste, muito feio que você vive. Nós somos a única resposta séria pra isso tudo. A única resposta. E nós somos os únicos que fizeram todos os sacrifícios possíveis e imagináveis para que a gente tivesse um caminho. Eu posso repetir, a gente iniciou aquilo que chama de direita, a gente convocou as manifestações, a gente liderou o impeachment da Dilma Rousseff, vimos a apropriação disso por parte dos bandidos da direita bolsonarista, da direita brasileira. E mesmo diante de tudo isso, mesmo se tornando oposição a esses caras, mesmo a oposição sendo cancelada, atacada, tendo família destruída, mesmo vendo o Arthur quando soltou o seu áudio, pode dizer de tudo, o áudio dele era errado, mas ele caiu porque era um grande parlamentar, um grande fiscalizador, mesmo passando por tudo isso a gente se manteve de pé. E a gente ajudou a inspirar um grupo de pessoas, que no começo era bem pequenininho, eram 300 pessoas que assistiam a nossa live à noite, o MBL News, quem diria, o MBL News. Aquilo lá foi, eu faço uma pequena comparação, talvez ela soe piegas, mas é o seguinte, ali o MBL News era o Dom Pelágio e os asturianos que resistiram aos mouros, ali na Batalha de Covadonga, com uma tropa muito pequena. Os mouros tinham tomado toda a Península Ibérica, só restou aquele lugar ao norte, nas Astúrias, na Espanha, e é um grupo muito pequeno de visigodos resistem. Aquela resistência foi tão importante, que os mouros desistiram, não tentaram tomar o resto, foram lá para tentar tomar a França, perderam a batalha em Poitiers, e aquele grupo ao norte da Península Ibérica, ele vai resistindo, aumentando de tamanho, tocando suas primeiras incursões, invadindo o território moro, retomam, depois de alguns anos, surge Portugal, depois surge aquilo que a gente chama de Espanha, e Portugal e Espanha conquistam as Américas, e hoje nós estamos aqui. Então você só está aqui porque um grupo muito pequeno e diminuto de alguns cavaleiros visigóticos, veja só a loucura, ali naquela época, se negou a seguir a manada, porque sabe o que aconteceu? A manada dos nobres visigóticos ali na Península Ibérica aceitou se juntar aos mouros. Muitos se islamizaram, os mouros já saíram casando com a nobreza visigótica, formaram uma elite ali, e o pessoal se conformou e se adaptou. Surgiram os moçárabes, surgiu todo mundo ali na Península Ibérica. Pois bem, aquele pequeno grupo do Pelágio falou, não. E depois de muito tempo, depois de séculos, eles venceram e nós estamos aqui hoje. Nós somos os filhos diretos, absolutamente diretos desses caras, tá? Então, nunca negue a incrível capacidade teimosa de um grupo de pessoas em resistir ao efeito manada e resistir à força maior. A tropa lá de Israel, os judeus, resistiram aos romanos em Massada. Ali eles caíram, morreram, mas a ideia ficou no ar. Os 300 lá em Esparta se sacrificaram, morreram para que os atenienses juntaram a liga dos gregos e vencessem os persas. Eu citei agora o exemplo dessa nobreza visigótica que deu origem a todos nós hoje. E nosso pequeno grupo do Movimento Brasil Livre inspirou um grupo muito pequeno de pessoas a falar, olha, realmente eu acho que dá pra ser de direita, ou dá pra ser antipetista, sem ter que apoiar, sei lá, tomar cloroquina, ou hoje tomar detergente P. Talvez dê pra ser isso, só que hoje nós não somos mais aquele grupo tão pequeno. Nós já estamos invadindo o território deles. Nós já estamos construindo o nosso império. E a beleza disso tudo é que isso que nós estamos construindo vai mudar o destino do nosso país. Vai fazer com que o nosso país seja um país dos mais brilhantes, dos mais criativos, dos mais respeitados no mundo. Olha o potencial que nós temos. Olha o potencial colossal. E volto a colocar, foi aquele pequeno grupo de pessoas que resistiu, que ousou resistir. Um grupo muito pequeno. Você podia, na época, contar nos dedos. Você podia fazer um cadastro das 300 pessoas que nos assistiam. Você podia cadastrar os 80, 100 doadores que nós tínhamos por mês. Nós não éramos mais nada, enquanto eles eram tudo. Enquanto o Bolsonaro carregava milhões, tanto em dinheiro quanto em apoiadores. Eles, no auge da sua força, não conseguiram montar um partido político.
Nós, muito distante do nosso auge, montamos. Veja só a beleza. Nós hoje somos muito mais poderosos do que nós jamais fomos no momento de criação do partido. Imagina se tentássemos criar o partido hoje. Já é? Já é? Ah, é que o Riso me deu uma contagem, tá errada, né, Riso? Tá errada, então assim, oficialmente, é oficial? Então, oficialmente, já dá pra descer aqui. Tadã! Tadã! Já volto, filha. A gente vive fazendo conta pra saber se vai dar. Próximo! Com No Limite Garantido dá. Uhul! Ó a bandeira aqui, ó. Já podemos falar aqui, tá? Olá, galera. Meu nome é Renan Santos e eu sou oficialmente candidato. E você que tá me assistindo tem que votar 14. Agora eu posso falar direto. É pra votar 14, galera. O único número que supera o 13 é o 14. Você só vai superar o destino ingrato do 13. 13 que é o número do azar em praticamente todas as culturas. Com o 14. E quis o destino, quiseram meus amigos aí, que fosse eu o primeiro a usar o 14 pra presidência. Ó, que legal, cara. Posso botar? Minha coordenadora de campanha, faça as honras, por favor. Colocar o sticker oficial aqui. Você sempre colocou pra tantos anos colocando. Dos outros, né? É verdade. Vamos ver o material. Então, assim, isso aqui é o nosso Wind Banner, né? Que se nós tivéssemos a campanha de 10 milhões de reais por dia, o Brasil inteiro tinha um Wind Banner, né? Mas vê um, gente. Quando vê um, saiba assim, doeu muito pra conseguir um desse. Né? É raríssimo o que vocês estão vendo aqui, tá? Infelizmente, o que vocês vão ver daquela fuça bêbada do Lula ou daquela fuça rachada do Flávio. A sunguinha dele. Vai ter tudo. Aqui o nosso. Esse daqui é importante, hein, galera? Ó, Esse aqui daqui é todo meta. mundo tem que Qual a colocar 50 mil carros. Meta. Eu preciso arrumar dinheiro, eu preciso fazer 50 mil pessoas colocarem isso no carro. Esta é a revolução, nós vamos arrumar 50 mil dessa bagaça. 50, tem que ter nos principais centros urbanos, todo mundo colando isso atrás do carro. Todo mundo tá vendo, tem que falar, cara, eu preciso fazer, você precisa listar todos os seus familiares que têm um carro e avisar todo mundo, eu preciso botar o Perforade no carro da minha família. E nós vamos ajudar você, nós vamos rodar material disso, e isso vai fazer diferença. Precisa botar isso no teu carro e já. E sem obrigar. Ele fala para os seus familiares, vai ter que colar, o bicho vai pegar, tem que fazer todo mundo colar. Isso aqui é fundamental. Muito bem. Santinho. Isso aqui é o Santinho também, né? Vamos ver como é que vai rodar isso. É barato esse. Com micro-livro amarelo atrás. Com micro-livro amarelo atrás aqui, tá? Aqui, ó, né, realmente no material eu tô meio olhando pro futuro, né? Tá um Renan sonhador, um negócio meio, né, é que eu não vou falar CEO, né? Porque você não vai achar que é... Ah, entendi, então você tá fazendo uma entrevista de emprego pra ser o CEO. Não. Isso aí é papo de doido e isso não cola comigo, não. Presidente ou líder político é 10 mil... Está, assim, não é nem quantitativamente. Você não consegue medir. Não existe termo de comparação na importância de alguém que vai unir uma nação. Isso não tem nada a ver com ser um CEO, tá? Colinha. Colinha muito importante. Colinha com o Renan 14, né? Aí atrás você vai poder botar o seu deputado estadual 14, escolham, né? Deputado federal 14, blá blá blá, e vai ter, né? Mas o presidente no final é 14. Esse aqui é o material mais legal, que é o adesivo. Este é fundamental, que é o nosso... Esse aqui foi uma invenção minha de 2020. em grande versão de Amanda, que eu acho que esse a gente vai precisar fazer... Esse daqui é maravilhoso. Ó, esse aqui é o adesivinho... Tem que colar no celular, não é mesmo? Tá, cabe aqui no meio do hino. Ó. Esse aqui tem que botar no celular, porque a beleza disso é... Vocês colam e vocês mostram pra todo mundo. Galera, ó, é esse aqui, ó, é 14, todo mundo vai ver ao teu redor. Vai numa reunião? Exato, já deixa o celular aqui, ó. Vambora, galera, vambora. E assim, o nosso material tá clean, tá bonito, tá fácil, tá barato. É o material. Imagina o seguinte, o que a gente vai fazer de material não vai dar um dia de campanha dos nossos adversários. É piada, né? Eles vão gastar 10 milhões de reais por dia. Vocês podem ver a tiragem, é bem pequenininha. Vamos ver, tem uma tiragem aqui? Tem. Vamos ver a tiragem aqui, ó, dos pobrinhos aqui. Contratante, bababababá, tiragem 50 mil panfletinho. Gente, isso aqui não é nada. Isso aqui não é nada. Isso aqui não é nada, 50 mil. Não é nada. Nossa, essa aqui é muito importante. Agora sim, né? Ó, coisa linda. Escolhi. Ficou. E assim, as nossas cores são as mais bonitas. Tá? Fundamental pagar pra vocês, galera. Ó, aquilo ali pra galera colocar. A thumb. Ah, dá pra botar thumbzinha assim? Filtro oficial. filtro.renanpresidente.com.br. Isso faz diferença. Isso é de graça. Vai estar nas suas redes sociais. Olha que legal. Dá pra fazer agora. Dá pra fazer agora? O meu já tá. O seu também já tá, Renan. O meu já tá? Deixa eu ver. Deixa eu ver. 14. Essa marca ficou muito boa, né? Ué, muito. Ah, no meu X não tá. Ou é só pra... No Instagram tá. No TikTok tá. Ah, o Instagram já tá. Ó.
filtro.renanpresidente.com.br. Troque agora seus perfis. Ó, e já lançou aqui. Hashtag Renan14. Uhum. Com o nosso lindíssimo Coronel Medina, devidamente militarizado ali comigo. Muito bom. Galera, assim, ó, Calma, agora não, né? Isso tem que ser amanhã, não. Aí antecipa. Um jinglezinho. Só um refrão, então. É que se eu tivesse com a gaita, mas... Tem um vídeo. Vai ter o vídeo, então a gente só vai fazer, né? O que amanhã. Então... Eu vou votar no Renan pelo amanhã. Eu vou votar no 14 como fosse a vingança do povo. Futuro é glorioso. Eu vou votar no Renan pelo amanhã. Eu vou votar no 14 como fosse a vingança do povo. Futuro é glorioso. O resto é amanhã, vamos fazer um showzinho amanhã. Vem cá, vem sozinho pela estrada. O menino que lutava contra estrelas pelo céu. E lá, a estrela não vai brilhar, pois de vermelho é o sangue dessa gente que eles matam sem parar. E Deus, o povo vai despertar e caminhar, pois o homem que levanta sua bandeira vai ganhar. Eu vou votar no Renan pelo amanhã. Eu vou votar no 14 como fosse a vingança do povo. Futuro é glorioso. Eu vou votar no Renan pelo amanhã. Eu vou votar no 14 como fosse a vingança do povo. Futuro é glorioso. Andar pelas ruas da cidade não será a atividade que dá medo em mim. Pois sim, o sonho amanheceu e a estrela tão vermelha deu lugar ao sol que já nasceu. E Deus, o povo vai despertar e caminhar, pois o homem que levanta sua bandeira vai ganhar. Eu vou votar no Renan pelo amanhã. Eu vou votar no 14 como fosse a vingança do povo. Futuro é glorioso. Eu vou votar no Renan pelo amanhã. Eu vou votar no 14 como fosse a vingança do povo. Futuro é glorioso. Estamos. Então, mais com quem? O Flávio? Qual? Quem? Flaveta? Flaveta tá com... Só isso? As tia do Zap estão dormindo muito cedo, assim, né? O que aconteceu? Será que elas estão assistindo a nossa live? Não sei. É, cara, só 5 mil na do Flavinho, hein? Flavinho, assim, disseram que o Flávio ia botar o Pablo Marçal pra disputar, parece que o TSE já foi pra cima, já, né? Eu já falei, a alegria de bilionário dura pouco. Não durou muito, né? Que era óbvio, gente. Estavam pedindo aqui na live, Renan, fale do Vou falar o quê? Era um truque pra ele ganhar uma mídiazinha. Esse cara tem três condenações, tá inelegível. Isso aí é brincadeira de moleque. E o Pablo Marçal é um moleque. Ele não tem 7 bilhões de reais. É um cara que faz essas brincadeiras aí pra ficar ludibriando. Mas poderia ser um bom soldadinho do Flávio. Lembrando que o Flávio nem o Lula vão nos debates, mas não imaginem que eles não colocaram representantes deles, tá? Vocês saberão na hora certa. Tá? A real é o seguinte, quem é covarde também tem os seus covardes adjacentes, tem seus covardes abaixo, covardes que eles controlam, tá? O jogo, esta é uma eleição sobre nós. Eu volto a repetir, essa eleição não é eleição, eu nem vou ficar falando muito dos nossos adversários, porque os nossos adversários vão falar muito sobre a gente. Essa eleição é sobre a gente. Entendam uma coisa, e assim, não tem um pingo de arrogância ou de pretensão da minha parte. Essa eleição é sobre a gente. Porque se nós formos capazes de acordar o Brasil, tudo muda. Se nós não formos capazes de acordar o Brasil, tudo vai ficar igual. Porque Lula ganha do Flávio. E o Flávio tá lá pra perder pro Lula. Esse é o jogo.
É sobre nós. Tudo que vai ser feito de agora pela campanha, de agora em diante pela campanha do Flávio e pela campanha do Lula, vai ser pra tentar brecar o nosso crescimento. Absolutamente tudo que vai ser feito por eles é só pra isso. Não há nenhuma outra escolha. Essa é uma eleição sobre nós. E a gente tem que ter a ousadia de entender isso e de agora em diante lutar para nos eleger. Essa luta é sobre nós e essa vitória será nossa. Nós vamos ter que despertar agora nas próximas semanas um Brasil que está completamente desiludido. Um Brasil que perdeu qualquer capacidade de imaginar uma melhora. Um Brasil que desistiu. É o Brasil da campanha do Flávio, que está fazendo uma live de 5 mil pessoas. É um Brasil desistente. Eles desistiram. Eles só querem que a gente pague imposto ali, trabalhe, cala a boca, não enche o saco. É isso. Então nós precisamos, tá, fazer este trampo da melhor maneira possível. Todos vocês que estão me assistindo já precisam fazer a seguinte conta. Cadê os 5 carros que eu vou colar o Perforade? Cadê as dezenas de pessoas que eu vou convencer? Cadê os grupos da família que eu já vou mandar os stickers? Como é que eu vou convencer todo mundo ao meu redor? Nós precisamos convencer essas pessoas. E nós precisamos fazer todo o sacrifício. Não adianta. Essa é a eleição sobre a gente. Não há outro caminho para salvar o Brasil além do caminho do número 14. O 14 é o único que supera o 13. A história quis que o número nosso fosse 14. Deixa eu contar um negócio pra vocês. Quando a gente estava no processo de criação do partido, havia discussão qual número iríamos escolher. E o 14 ainda era o número do finado PTB, Partido Trabalhista Brasileiro. Tá? Tinha uma discussão se o 20 ia estar disponível, se o 25 ia estar disponível. Tinham números tradicionais, tal, ou se a gente poderia escolher um número maior. Muita gente nossa queria o 20. A primeira versão de logotipo do Partido Missão havia sido criado com o número 20. Pois bem, ali naquele processo, o PTB fez uma fusão, me corrijam aí, foi com o Patriota. O PTB funde com o Patriota, e aí eles vão pro número 25. E aí eles deixam vago o número 14. E aí eu tava falando, pessoal, o número 14 nos escolheu. Falei, pessoal, o 14 escolheu a gente. O 14 escolheu a gente. Não vamos ficar confundindo o destino. O 14 escolheu, o único que supera o 13 é o 14, e não tem coisa mais bonita em termos de superação do que nós sermos o 14. Porque veja, nós derrotamos o PT nas ruas. E o que nós fizemos foi superar tudo aquilo que eles fizeram nas ruas. Agora nós vamos superar nas urnas. E nas urnas é com esse número. E o número que supera é o 14. Então, certas coisas, o destino quis, chamemos de Deus, chamemos o que quiser. Tá? E veja só, fomos pra uma campanha comigo, que era, na época, quando a gente começou o processo da campanha, eu era 12º ou 13º na lista de redes sociais de todo o Movimento Brasil Livre. Eu era o 12º ou 13º, por ali. Fui passando um a um. Falta só buscar hoje quem? O Kim, né? Só quem falta? Só eu passo ele já, com todo respeito a esse magnífico ministro do meu governo, tá? Mas ele entende que eu teria que ultrapassá-lo aí pra vencer as eleições, mas comecei lá atrás, quem diria? O Renan? 1%. Quem conhece? Ninguém conhece o Renan. E aí eu saí rodando o Brasil, saí fazendo trabalho, e hoje estamos aqui. Ultrapassamos governadores eleitos de estados que são relevantes, o Zema é de Minas Gerais. E aí eu posso falar hoje, sem medo de ser feliz, eu tô na frente do Zema em qualquer pesquisa, né? Assim, não... né? Caiado, até na Quest eu tô na frente do Caiado, então... Já dá pra comentar, assim, sem medo de ser feliz. Eu tô em terceiro e o que me resta agora é buscar o Flávio. Agora nós temos que buscar o Flávio Bolsonaro sem dó. Nós temos que arrancar esse idiota, esse covarde, esse sujeito vil do segundo turno, porque lá nós vamos pegar o Lula. E eu vou falar pra vocês, tá? O que nós faremos com o Lula no segundo turno, tá? Será descrito nos anais da história, será descrito pela crônica futura como o grande massacre de 26. O que vocês verão será o grande massacre de 26. Será descrito nos livros como pode um idoso ter sido tão vilipendiado nos debates, nos programas de TV, nas discussões. Lula será caçado como um animal ferido numa pradaria. E não haverá janja pra consolá-lo, não haverá exercício de perna que ele fica fazendo ali pra manter a sanidade. Não haverá. A grande crônica, o mundo vai se lembrar do grande massacre de 2026. O que será feito com o Lula será uma das coisas mais terríveis. Porque com o Lula nós não podemos deixar nenhuma chance de sobrevivência. Lula precisa ser devastado. Ele vai ser desmoralizado. Logo após vencer as eleições, eu vou abrir todas as contas que foram colocadas em sigilo. Nós vamos mostrar todos os detalhes do estilo de vida de Janja. Tá? Nós vamos mexer em todos os escândalos, especialmente do INSS. Eu quero devastar o PT. É política de terra arrasada. Lembra quando eu fui até a casa dele jogar sal? A casa que ele nasceu? Eu fiz ali o que os romanos fizeram com os cartagineses. Após destruir Cartago delenda est, os romanos jogaram sal para que nada nascesse ali. Nós vamos jogar sal. Eu joguei sal literalmente ali onde o Lula nasceu, mas nós vamos jogar aqui metaforicamente sal em tudo do PT. Tudo do PT. A começar abrindo as contas dessa gente maldita. Então, me deixe. Eu tenho energia para devastar o Lula. O Flávio não tem. O Flávio não tem nenhuma energia. O Flávio será ele próprio humilhado pelo PT. Eu vou devastar o Lula. Eu vou acabar com esse cara. Meus amigos, modéstia à parte, eu nasci pra isso. Eu tava narrando agora os últimos anos do Brasil, as últimas eleições. A única vez que nós tivemos alguma vitória sobre isso foi quando nós derrubamos o PT nas ruas. O Bolsonaro só se aproveitou daquilo, ganhou uma eleição, tão logo o Lula volta, o Bolsonaro perde. Porque nunca foi sobre ele. O Bolsonaro só é um tiozão meio perdido. Nunca foi. Então, nós precisamos urgentemente nos organizarmos pra fazermos isso. Já pararam pra imaginar como será o segundo turno? No segundo turno o Lula não vai poder fugir.
Quando eu for pro segundo turno com o Lula, eu já vou aparecer nas pesquisas em primeiro. Quem vai estar na posição de atacar será o Lula. Só que em vez de ver alguém que vai querer jogar seguro, eu não vou jogar seguro no segundo turno. Eu vou correr todos os riscos possíveis, porque não basta ganhar do Lula, a gente vai precisar acabar com o Lula. O segundo turno vai ter que ser uma aula de destruição da figura de um homem que quis entrar para a história do Brasil como grande líder político brasileiro. E eu não vou deixar isso acontecer. O Lula será destruído. Eu vou repetir. Nós temos que correr todos os riscos para destruir o Lula no segundo turno. A vitória não será por pontos, a vitória será por nocaute. Nós, no segundo turno, vamos destruir o Lula por nocaute. Vamos lembrar de todos os escândalos, todas as roubalheiras. E depois de vencer as eleições, vamos abrir os sigilos. Vamos ver lagosta por lagosta, bolsa da Gucci por bolsa da Gucci, hotel 10 mil estrelas por hotel 10 mil estrelas, viagem por viagem, contrato por contrato. Tudo que ele e a senhora Janja gastaram nos últimos anos. Eles que julgaram ser os nossos imperadores eternos. Não é isso que eles queriam. Nós vamos acabar, não haverá moral mais da parte deles. O PT, após o fim de Lula, após a devastação de Lula, o PT será tornado apenas um partido de párias. E o PT vai diminuir de tamanho. Nós vamos libertar o Nordeste que está na mão do PT. Muitos deputados, muitos prefeitos, muitos governadores petistas vão capitular. E como o nosso jingle diz, aquela estrela vermelha nunca vai brilhar. Porque a noite que eles nos garantiram será transmitida e transfigurada para dia por conta do nosso sol. Por isso nossa cor é amarela, tá? Nós somos solares, nós somos como o Apolo, nós somos a luz, tá? Nós vamos acabar com essa noite maldita desses caras. Porque, no fundo, vocês sabem, a gente tá aí vivendo tempos muito tristes. Tempos bizarros dessa gente. Então, o futuro vai ser glorioso, mas ele precisa passar por uma gigantesca vitória. E vai ser quase terapêutico. O lulismo precisa ser destruído. Eu volto a falar. A partir do momento que eu me for colocado no segundo turno, eu vou já aparecer nas pesquisas bem à frente do Lula. Vai começar assim, Renan no segundo turno, 58, Lula 30 e tanto. Vai ser um negócio assim. E aí tem os brancos indecisos. Mas vai começar assim. E a gente vai subir pra 60, e 62, 63. Eu quero que seja uma derrota humilhante. Eu vou ficar na posição no segundo turno de eu não precisar debater com o Lula. Não vou precisar debater, só que eu vou exigir. Eu vou exigir todos os debates. Eu falo, olha, eu vou topar debater com o Lula até na TV praieira de uma cidade pequena no litoral de Santa Catarina. Vai debater, assim, todo dia eu vou querer debater com ele. Até ele não aguentar mais falar. Até aquela voz de bêbado dele, aquela voz de esfumante dele, não aguentar mais. Ele não disse que Maria Pera vai ter que ficar de pé debatendo até o último dia da eleição. É isso que nós vamos fazer, pô, é guerra. Eu vou levar esse cara à exaustão. Nós não vamos apenas ganhar dele, nós precisamos torná-lo desmoralizado, nós vamos acabar com o PT. Bando de vagabundo. O PT precisa ser extirpado da nossa história. Nós precisamos exorcizar o petismo da nossa história. Então, me coloquem no segundo turno. Ninguém tem mais vontade do que eu destruir o Lula. Eu volto a repetir. Me coloquem no segundo turno que eu vou acabar com esse cara. O Flávio não vai acabar. O Flávio não nasceu pra isso. O Flávio nasceu pra usar sunga. O Flávio nasceu pra usar sunga e ficar tomando cerveja no Rio de Janeiro, roubando. A única coisa que vai acontecer com o Flávio é que ele vai ser preso no nosso governo, porque nós vamos colocar um PGR livre e ele vai investigar todos os crimes. Mais ofertas! O Clube Mais tem ofertas exclusivas para aproveitar muito mais. Chuleta bovina quilo, R$ 32,98. Coxa sobrecoxa Lari Aurora quilo, R$ 6,78. Açúcar refinado Caravelas 5 quilos. No Clube Mais, R$ 11,99. É isso que vai acontecer. E aí ele vai usar a sunga na cadeia, talvez. Né? Aí vai do, né? Cada um faz o que, né, achar mais interessante. O Flávio não quer enfrentar o Lula. O Flávio não tem vontade de nada. O Flávio é um sem vontade, o Flávio é um sem energia, o Flávio não tem vitalidade, o Flávio é um cansado. Quem vai acabar com o Lula seremos nós. Eu quero acabar com o Lula. Agora eu posso falar, vote 14, para o segundo turno ser assim, 13 ou 14. É o 13 ou 14, 13 ou 14. O Lula não vai poder fugir, o Lula vai ter que vir pra cima, e aí se prepare, cara. Se prepare. Se prepare porque vocês vão ver, tá? Se preparem. Vocês não têm ideia a delícia que será. Nós vamos mobilizar todo o Brasil produtivo contra esses caras. Eu vou fazer campanha na frente da casa dele. Eu vou botar uma cadeira e uma mesa na frente do Palácio do Planalto. Eu vou ficar igual o Aquiles no filme Troia, lá na frente do palácio gritando Lula! Lula! Até aquele vagabundo descer a droga daquela rampa pra vir ter que falar conosco. E se ele não fizer isso pros debates no segundo turno, ele vai fazer isso na hora de me entregar faixa. Coisa que eu sei que ele nem vai me entregar faixa. Tá? É isso que nós vamos fazer. Disseram que o Flávio já fechou a live dele. Já fechou a live dele. Por que, Flávio? Cansou? Eu queria parabenizar, Renan, o Arnaldo Tironi pela segunda maior live da noite, por enquanto. É isso. Parabéns, Arnaldo Tironi aí. Não sei quando foi São Paulo e Curitiba, mas parabéns, Arnaldo Tironi. São Paulo e Curitiba? Eu sempre fico com medo, né, de falar sobre resultados do time do São Paulo Futebol Clube, né? Agora, Renan, tá rolando uma coisa muito legal pela cidade de São Paulo, viu? Tem umas pessoas com umas faixas por aí, ó. Que loucura. Acabou de começar. Eu só tenho o número 15 aqui. Eu sei que hoje é dia 16. Mas não vamos ficar botando número. Esse é o espírito. É isso, galera. Vocês têm que panfletar. A nossa bandeira não tem que ser assim uma moça contratada pra ficar parada. A nossa bandeira tem que ficar tremulando. Vocês têm que ser doido.
Doido. Então já entender, mal começou a campanha, o Flávio já fechou a live, desistiu, Pablo Marçal já tomou toco do TSE. Começamos bem. E os missionários estão em todos os lugares de São Paulo, lá na faixa. Cadê a turma do Flávio motivada? Tá tendo aí essas coisas do Flávio? Estão com energia? E amanhã, ó, estamos com 17 mil pessoas. Se você não é de São Paulo, você digita 0. Se não é, se é de outro estado, você vai digitar 0. Se você é da região aqui de São Paulo e vem no ato, digite 1. Se você é da nossa região e não vem no ato, digite 2. Então, se você é de fora, não tem como vir por questões logísticas, 0. Se você é de São Paulo e vem no ato, digite 1. E se você é aqui, pode vir e não vem, digite 2. Tem gente que vem de fora, tem gente que já tá no ônibus. É, né? Não, eu vi candidatos de outros estados se encaminhando pra cá. Isso é um negócio impressionante. Tá? Temos todos que virmos pra cá. Nós temos que vir pra cá. Amanhã tem um ato, o ato tem que ser gigantesco. E vai ser lá na faculdade, porque eu comecei a fazer política lá naquela faculdade. Eu comecei a construir minha carreira, não pensando em ser candidato a presidente, mas eu comecei a fazer o que eu acreditava em enfrentar esses caras quando eu era um jovem estudante. Deixa eu só contar uma coisa que vocês não sabem lá, porque já tem o VV com o ato de hoje, né? Que eu tô falando amanhã porque vamos dormir, né? E em termos não técnicos, mas vai, lato senso, amanhã é depois que você dorme, né? Vira amanhã. Agora ainda é hoje, por mais que ontem seja ontem. Eu me lembro que eu entrei na faculdade, veja só como as coisas se encaixam. Eu entrei na faculdade de Direito da USP, eu prestei o vestibular em 2002 e entro na faculdade em 2003. O que aconteceu em 2002? 2002 foi o ano que o Lula venceu a eleição. Eu entro na faculdade em 2003, no ano que o Lula entra no Palácio do Planalto. E aí eu tô lá no Centro Acadêmico 11 de Agosto, né, não que eu fizesse parte da gestão, o Centro Acadêmico 11 de Agosto, que fez a manifestação contra mim anteontem, é o centro acadêmico mais antigo do Brasil, tá? Ele tem mais de 100 anos, é da faculdade de Direito mais antiga do Brasil, é o centro acadêmico mais tradicional, uma faculdade que já elegeu 13 presidentes da República, nós seremos o 14º, outro elemento aí meio místico aí no meio, digam o que quiser. E o prêmio 11 de agosto de 2003 seria dado para o MST, o Movimento Sem Terra. E aí, é a primeira ação que eu e um grupo de jovens ali fizemos, ali jogando papel higiênico, negócio, a gente já ajudou a atrapalhar o evento deles, né? E a gente já começou a exercer ali uma espécie de antipetismo contra aquele governo ali. Eu comecei a aprender a me rebelar contra esses caras ali na faculdade. Portanto, é muito importante eu fazer o primeiro ato da nossa campanha formal ali. Então, eles tentaram impedir, porque eles, estudantes desse centro acadêmico, sabem do poder simbólico da gente fazer um ato ali. Eles sabem exatamente o que a gente está fazendo. Eles sabem do poder. Então, nós vamos fazer isso. Até porque muitos atos da história do Brasil aconteceram ali na frente. Será nosso, aquele lugar é nosso. Aquele lugar é nosso, nós nos apropriamos, é nosso, não é dele, é nada deles, tudo nosso. Nada deles. Todo aquele espaço é nosso. Parlatório do Largo São Francisco é nosso. Não é desses estudantes aí, que nem deveriam estar na faculdade, que se prestasse o vestibular tudo certinho, metade não passava. Eu estou sendo bem preciso no que eu estou falando, tá? Então assim, sejamos bem sinceros sobre aqueles casos. Vocês são ilegítimos, vocês não têm direito de falar nada, tá? Vocês não são herdeiros dessa tradição. Nem um pouco. Vocês são ilegítimos, vocês só estão chorando porque vocês são imbecis. Tá? E como imbecis, vocês apenas, inclusive, divulgaram o nosso ato ao longo da última semana. A gente até combinou de não ficar falando isso, né, Riso? Sim. Não vamos ficar falando que eles estão trabalhando. Sim, vocês trabalharam de graça por nós. Muito obrigado. Como pessoas burras que nem deviam ter entrado na faculdade, vocês fizeram esse papel. Então, será amanhã. Amanhã eu preciso de vocês todos lá. Tá? Muito. Um recado para todos os nossos candidatos do Partido Missão pelo Brasil. Trabalhem muito. Vocês são os nossos primeiros candidatos em toda a nossa história. Todo mundo vai marcar a história em alguma medida. Espero que vocês coloquem o seu nome na história do nosso partido e do Brasil de maneira muito decente nas próximas semanas. Não admito gente que não trabalha. Já teve candidato que eu já fiquei muito surpreso com a baixíssima disposição, porque sim, haverá pessoas que vão usar as nossas coisas nessa eleição e eventualmente vão nos decepcionar. Serão pessoas que vão agir melhor, porque sempre tem. Verdade, a Amanda avisou. Cadê os candidatos aqui no chat, né? Era pra estar todo mundo no chat. Aqui, ó, se você mora no, sei lá, se você é do Mato Grosso do Sul, 14 pra deputado federal. Agora é campanha. Então, assim, muita gente morna vai concorrer. Não seja essa pessoa. Se você é um candidato, tá me ouvindo, honre essas cores, porque muita gente gastou energia da própria vida, muita gente doou dinheiro, muita gente pesquisou pro livro amarelo, para que o nosso partido estivesse aqui, a gente tivesse, vamos dizer, o direito, a honra de participar do processo eleitoral. Tá? De maneira limpa, sem dever nada pra ninguém, de maneira honesta, com uma candidatura mais honesta e mais ambiciosa de todas. Então honrem igual o André Luiz nos honrou, sendo o primeiro missionário a participar do debate. O André Luiz do Maranhão, nosso primeiro líder a participar de um debate usando as nossas cores, tá? O grande André Luiz, que foi muito bem no debate e que vai surpreender nas eleições para o governo do Maranhão. Vai surpreender. Foi de longe o melhor. Tá? Então, por favor, ajudem os candidatos ao governo. Agora, candidatos a deputado pelo Brasil, honrem as cores. Honrem as cores e vamos ganhar esta bagaça. Tá? Último recado aqui pra vocês. Riso, quer deixar algum recado? Quer alguma imagem? Por enquanto não. Mais uma imagem mostrada da rua, não? Tá chegando. Tá chegando mais imagens? Tá bom. Subir hashtag Renan 14. Agora é Renan 14 pra todos os lados. Agora é ganhar a eleição. Agora, a partir de amanhã, milhões de brasileiros, só pelo fato de ter começado a campanha agora, milhões de brasileiros vão começar a falar da gente. Bom ponto, a Amanda acabou de avisar. Vamos baixar todo mundo no nosso app. Vamos baixar o aplicativo, porque o aplicativo tem as missões de campanha. Vamos todo mundo começar. Agora começou a guerra. Quase 40 mil.
pra chegar também com 50 mil. Vamos fazer 50 mil pessoas no aplicativo? Como é que faz pra baixar? app.missão.org.br app.missão.org.br app.missão.org.br. Vamos todo mundo baixar o aplicativo, tá? E aí, já tem aí, tem o códigozinho que precisa? Qual é? Como? Então, olha só. Voto 14 é o quê? É o código? Então, voto 14 é o código. Então, você vai baixar o aplicativo, vai botar o código que eu tô passando aqui na live, que é o voto 14, e você vai entrar. Aqui nós temos hoje, tá? Só pra avisar pra vocês, o campeão nacional, né? O nosso cara que tá cumprindo os 12 trabalhos de Hércules aqui é o Vitor, da cidade de Carpina, em Pernambuco. Tá liderando. Em segundo tá o Inevitável Cortes, de Nova Granada, em São Paulo. E em terceiro, o Missão The Preacher, também aqui do estado de São Paulo, aqui de São Paulo capital, tá? Essas 3 pessoas são os nossos grandes heróis nacionais, tá? Sensacional, parabéns por vocês. Eu quero ver mais gente. Nós precisamos de 50 mil pessoas já no aplicativo, todas elas cumprindo as suas missões. Vamos cumprir as missões, vamos divulgar muito. Não existe meio vídeo, todos os nossos vídeos têm que ser divulgados, tá? Você viu o vídeo meu, você vai divulgar. Ah, mas eu não gostei desse vídeo, você vai divulgar. Não gostando. Sabe que eu vou fazer muitas coisas que eu não gosto também nos próximos dias. Vocês vão ter que fazer também. Todo mundo fala, guerra não tem muito gosto, guerra não tem opinião, guerra se guerreia. Guerra se guerreia. Não tem que ser fresquinho, não tem que ter aquela coisa meio da geração Z. Ó, isso aqui eu não faço. É pra fazer tudo. Você vai sempre imaginar que tem uma tia do Zap fazendo as maiores atrocidades do mundo nesse instante. Tem uma tia do Zap divulgando os maiores maluquices. Tem aquele tio do biscoito do PT tá divulgando tudo que de mais retardado. Eles estão falando agora que sua vida é uma beleza. Ele tá comendo uma picanha imaginária. Então, você não tem o direito. Unifique, eleita a melhor internet fixa do sul do Brasil na pesquisa da Anatel pelo 7º ano consecutivo. É conexão com fibra de campeão. Unifique, a melhor internet fixa do sul do Brasil. Às vezes, o trabalho pode ficar extremamente complicado, a não ser que você use a Monday.com, uma plataforma De ser menos doido que esses caras. Você tem que trabalhar e trabalhar muito. Então falando que a palavra-chave não funcionou. É voto 14 a palavra-chave. O pessoal confunde o código com a palavra-chave. Não, eu quero saber o código pra pessoa poder acessar o aplicativo. Voto 14. VOTO14. Voto 14. É. Vamos todo mundo baixando, vamos todo mundo usando, vamos todo mundo divulgando. Renan, como você falou nessa live, a gente tava aqui há alguns anos com 300 pessoas, no estúdiozinho Pobreta, com tudo caindo aos pedaços. Primeiro você e o Junito, que tava aqui agora há pouco, depois eu e você. E agora temos um partido com uma candidatura presidencial. Pois é. Olha o estrago que nós olha o estrago que o time das lives fez, né? E não só o time das lives, todo mundo que tá faz corte tá aqui, todo mundo compartilha coisa nossa nas redes sociais, estão aqui. Todo mundo não sabe, mas faz uma diferença gigantesca. Cada like, cada compartilhamento, cada pessoa que você conversa no dia a dia. E agora é hora, são mais 45 dias frenéticos pra todo mundo trabalhar. Que só de chegar até aqui já temos uma vitória. Mas, beleza, não é só já vencemos, vamos vencer de verdade. Vamos até o fim agora. Outra coisa, amanhã vai ter entrega de material aqui em São Paulo, tá? Então quem for de São Paulo, lá no nosso ato, vamos pegando material, já vamos adesivando o carro. Amanhã é uma operação de guerra. Assim, São Paulo, onde o Movimento Brasil Livre surgiu, inclusive curiosamente, tá? A gente tá a 150 metros, não, 200, 300 metros da sede do primeiro MBL. Vocês sabiam que o MBL surgiu no centro de São Paulo, ali pertinho do Largo São Francisco, tá? O primeiro MBL. O MBL surgiu na Brigadeiro Luiz Antônio, ali, o Carupirajá, perto da Lions, sabe? Falando das baladas Lions, Grande Balada Lions. Grande Balada Lions. O MBL surgiu ali naquele pequeno escritório bem podre que tinha ali, do lado do Teatro Renault, que também, finado do Teatro Renault, que não existe mais, do restaurante Madrigano. Surgimos ali e estaremos ali pertinho, né? Vai até dar pra ver de longe, falar, olha só, onde começamos, né? Vai estar até pro MC Guimê cantar, onde só que nós chegou, sem Neymar, por favor. O bom jogador Neymar, que fique claro. Estamos em campanha, o bom jogador Neymar, né? Craque Neymar, maior artilheiro da seleção brasileira. E bom pai, posso lá, tá se recuperando, tá jogando bem no Santos. Andou jogando bem esses jogos aí, ponto. Segunda-feira, 9 da noite da manhã. 9 da noite tem sabatina no SBT. Domingo que vem tem debate na Band. Confirmadíssimo, eu tô no debate. Não tem essa, o Renan vai. Vou, já tô no debate, já tô. Quem não tá. Quem foi convidado não vai é o Lula e o Flávio. Né? Um cara já começou a me tirar do modo político ativado. Seguinte, nos próximos 45 dias eu vou evitar críticas a algumas figuras. Tá? Algumas figuras. Cara, eu tava vendo, sem querer falar nada, tá? As maquiagens da Olympic são boas? As maquiagens da Olympic são boas? É boa qualidade. Não é que a bicha lá, a mulher, ela sabe fazer maquiagem. Ela tem um ponto. Ela tem um ponto. Tá? Não queria falar nada. E aí o Neymar fez muitos gols. Assim, é inegável também. Não vamos ficar aqui também, né, mentindo, né? O Neymar fez muitos gols. Qual é a palavra-chave de hoje, pessoal, pra galera do aplicativo?
Vou votar no Renan. Vou votar no Renan. Eu vou votar no Renan pela manhã. E amanhã vai ser muito legal. Amanhã vai ser um belíssimo dia. Amanhã vai ter Junito. Junito vai amanhã, né? Vou falar. Só tinha. No chat dele só tinha Renan 14. É sério. É sério. Ó, já virou jornal, já virou uma... Ai, Sam Puncher. O maldoso Sam Puncher. Não, na live dele só dava Renan 14, tá? É, rapaz. Porque mais na nossa, a galera saiu. Eles saíram pra ir lá zoar ele. Então 5 mil deles eu era filho ainda. Flávio, deixa eu avisar, deixa eu te dar uma dica. Você não quer nada disso, cara. Você, faltando algumas horas pra começar oficialmente a campanha, Flávio, a foto que você postou é de sunga. A sua foto é de sunga, Flávio. Você não nasceu pra isso. Essa bandeira cansada, essa maneira de fingir que você não é pobre, Flávio. Sua família é multimilionária, você tá nos escândalos de corrupção de bilionário. Sabe, você recebeu da turma do Banco Master milhões. Para, Flávio, para de querer fingir humildade, você não é isso aí não. Na hora de negociar com o ladrão, você gosta de grandes cifras. Você foi com o Willer Tomás, que tá no escândalo do INSS, sacar milhões em cash pra vocês brincarem de cassino nos Estados Unidos. Para de fingir que você é pobre, irmão. Você não é pobre, não. Para, vou botar uma bandeirinha, olha como eu sou singelo. Você não vai fazer nada disso, Flávio. Você vai terminar preso no final dessa eleição. Você vai terminar preso, porque você é vagabundo. Você é vagabundo, você não presta. Você é canalha. Olha os comentários na live dele, só 14 ali, ó. Que situação. Que olha. situação. Putz, Flávio, eu peço até desculpas ao candidato Flávio pela indiscrição dos nossos seguidores, né? Os nossos rapazes, as moças foram lá te homenagear. Às vezes era uma fala, olha, eu te trago um 14, aí não, rejeito o 22, mas, sabe, eles foram só apresentar um número. É um número da sorte, 7 e 7. Ele foi entregar a sorte 2 vezes pra você, Flávio, tá? O cara botou, desiste, Flávio. Esse é o ponto, desiste. Você não nasceu pra isso. Desiste. Você não nasceu, cara. Você não nasceu com inteligência, você não nasceu com capacidade, você não nasceu, cara. Você nasceu pra usar a sunga branca, fazer um acordo com um político ladrão aquele, e você nasceu pra isso. Cada um com a sua vocação. Cada um com a sua vocação. A gente vai passar um decreto no nosso governo que haverá o dia da sunga branca na cadeia. E aí você vai poder usar ela na cadeia tranquilamente, cara. Apenas desiste. Flávio, você sabe que você não nasceu pra isso. Você sabe, você tem certeza disso. Você e os seus irmãos sabem disso. O Carluxo sabe, o Jair Renan sabe. Todos eles sabem. Eles só escondem porque é a única maneira que eles têm de ganhar dinheiro de maneira ilícita, que é o que eles gostam mesmo. Todos vocês gostam. Vocês não podem ver um esqueminha que vocês entram. Então a política é esse instrumento aí. Mas vocês sabem que, assim, um grande jogo, vocês não nasceram pra isso. Tá? E último recado pro Lula. Lula, meu grande adversário do segundo turno. Lula, nós vamos pegar você no segundo turno. O que fará, assim, o que vai ser feito com você será descrito nas grandes crônicas nas próximas décadas como a devastação vermelha. Tá? Vocês serão devastados. Lula, o senhor será destruído. Os livros de história a respeito de você serão muito ingratos contigo. Os livros serão duríssimos. Você será destruído contando a verdade. Nós vamos contar a verdade sobre os tempos do Lula. As pessoas vão se lembrar, nossa, esse cara tocou os maiores escândalos de corrupção da nossa história. Nossa senhora, esse cara serviu, ele colocou uma nação como o Brasil como puxa-saco de ditadura. Nossa, esse cara financiava a ditadura sanguinária mundo afora. Nossa, esse cara foi presidente da República e nunca se preocupou em estudar, em nada. Nossa, esse cara casou com a Janja, o que é tão criminoso quanto todas essas coisas. As pessoas vão se lembrar disso, cara. Nós vamos colocar, a Janja será colocada nos livros de história. Porque nós vamos, Lula, abrir as contas de tudo que vocês estão gastando aí nesse palácio. Vai olhando, olha pra parede do palácio, olha agora pra coxa. Você deve estar dormindo, você nem deve estar fazendo campanha. Olha lá pra coxa da cama, olha pra tudo. Lembre-se disso. Lembre-se do cheiro, olha pra noite. São seus últimos dias ocupando esse espaço, tá? Isso tudo será dedetizado. Nós vamos ter que fazer assim, uma reforma horrenda pra tirar todos os resquícios, todos os restos de pele que caíram do corpo da Janja espalhados por esse lugar. Se você quer criar um app, mas não faz ideia de como programar ou por onde começar, conheça a Base 44. Eu criei um app para seguir hábitos diários que ajuda usuários a acompanhar seu humor, refletir sobre anotações anteriores e ver o quanto já evoluíram. Ele é totalmente funcional e eu não escrevi uma única linha de código. Você começa explicando a sua ideia, o que quer que o app faça, as funcionalidades, o visual e a experiência. Agora é só assistir a Base 44 fazendo sua mágica, desenhando a interface, criando o banco de dados e estruturando a lógica. É como pedir para uma equipe de engenheiros, designers e especialistas em produto transformar sua visão instantaneamente. Agora, tá? A pele morta dela será devidamente aspirada por uma equipe, nossa, que a gente vai ter que trazer lá da turma da Anvisa, vou ter que contratar o que há de mais moderno em termos de desinfecção de locais. O que vai ser feito não é bonito, mas precisa ser feito. Vocês destruíram o Brasil. Minha geração foi destruída por vocês, tá? Eu fiz 18 anos na época que vocês chegaram ao poder no Brasil. E vocês acabaram com a minha geração. Vocês acabaram com milhões de empresas, vocês acabaram com milhões de sonhos, vocês acabaram com milhões de empregos. Vocês transformaram esse país aqui num país que está de joelho
e com as pessoas pegando Bolsa Família e você dando vale gás. Você chegou no Brasil, com o Brasil cheio de possibilidades em 2003, está entregando botijão de gás, pé de meia pra uma população viciada em tigrinho e tá dando energia elétrica de graça. Não de graça, mas é isso que restou. Nós estamos pobres e humilhados. Nós vamos precisar destruir você, Lula. E será, assim, será uma gigantesca devastação no segundo turno. Eu quero você tão humilhado. Obviamente eu não quero que você passe a faixa pra mim, tá? Eu quero que você desapareça da história brasileira. Desapareça. Você vai ser apagado da nossa história. Nós vamos acabar com você. Acabar. Eu tô falando aqui, os outros candidatos estão acordados, só pra saber. Não, é ativada. Não. A presidente. Sim. Quem tá acordado? Tá, todo mundo postando. Não, tô fazendo vídeo. Alguém tá ao vivo? Não, tô falando candidato a presidente. Só um candidato não postou nada até agora. Quem? Ah, isso aí é Sanfran? Sim. Ih, rapaz, já chegou. Estão preparando pra amanhã. E eu acho que podemos encerrar então, Riso. Recado dado pro Lula, recado dado pro Flávio. E assim, trabalhemos, tá? Agora é guerra, e guerra não se discute, guerra se guerreia. Ah, eu não concordei. Ah, eu estava imaginando. Não, porque se não há muitas opiniões, agora é trabalho. Foram opiniões desse grupo aqui, ó, dessas pessoas que estão nessa sala aqui conosco, que nos trouxe até aqui, tá? Foi a opinião de um grupo muito pequeno, seleto de pessoas, e o trabalho aí sim, de muitas outras. Então, esse grupo nos trouxe até aqui, esse grupo vai até o final. Nós vamos até o fim. Então, agora é trabalhar. Se vocês confiam no que nós fizemos, agora vocês têm que confiar até o final. E agora é guerra. E vambora, e vamos que vamos, tá? Não exijo nada além de sangue, suor e lágrimas de todos vocês. E até a vitória. Obrigado a todos. Vote Renan! Ah, é verdade, vote Renan. Vem cá, vem sozinho pela estrada. Um menino que lutava contra estrelas pelo céu. E lá, a estrela não vai brilhar, pois de vermelho é o sangue dessa gente que eles matam sem parar. E Deus, o povo vai despertar e caminhar, pois o homem que levanta sua bandeira vai ganhar. Eu vou votar no Renan pela manhã. Eu vou votar no 14 como fosse a vingança do povo. O futuro é glorioso. Eu vou votar no Renan pela manhã. Eu vou votar no 14 como fosse a vingança do povo. O futuro é glorioso. Ele é. Andar pelas ruas da cidade não será a atividade que dá medo em mim. Pois sim, o sonho amanheceu e a estrela não